Meus amigos e minhas amigas, vamos apresentar nesse artigo o serviço de construção das estruturas de concreto da parte central da casa de força, os blocos B, da usina de Jupiá. O bloco B da casa de força compreende a construção do cotovelo do tubo de sucção, a caixa espiral, os pilares da ponte rolante e a estrutura de cobertura da casa de força. Cada grupo gerador inclui o seu bloco B. A casa de força de Jupiá possui 16 grupos geradores. Portanto, o bloco B é repetido 16 vezes. Particularidades da casa de força de Jupiá, da usina de Jupiá. A casa de força de Jupiá tinha uma particularidade que a distinguia das demais. A subestação distribuidora da energia gerada pela usina foi localizada sobre a cobertura da casa de força, como se pode ver na foto acima. Tecnologia do concreto. A tecnologia de concreto usada para a concretagem das estruturas da casa de força foi a do concreto gelado, em que parte da água de amassamento foi substituída pelo gelo em escamas. Essa tecnologia não incluía o resfriamento dos agregados. O lançamento do concreto executado com recursos plenos do concreto gelado foi iniciado na construção da usina de Ilha Solteira. Desenvolvimento dos serviços de concreto. Na medida que o concreto da estrutura da tomada d'água prosseguia, foi iniciada a estrutura da casa de força. A cota de fundação da casa de força tinha um desnível vertical de cerca de 10 metros em relação à da tomada d'água. A fase de escavação de acabamento da superfície de fundação da casa de força foi lenta, pois foram evitados abalos no maciço rochoso. Na medida que terminava a escavação da fundação, era executada a remoção dos fragmentos rochosos soltos e a limpeza da superfície. A limpeza da rocha de fundação foi feita com um monitor de incêndio da marca Stang americano, montado na lâmina de um Caterpillar D6. Foram utilizadas duas bombas KSB, diâmetro de 100 milímetros, em série, com uma altura manométrica de 100 metros cada uma. Os segmentos de rocha eram amontoados e removidos com uma retroescavadeira Case H590. A mecanização desse serviço foi vista em nossa viagem de visita às obras americanas e copiamos o procedimento que se mostrou muito eficiente. Uma área de fundação de um bloco da casa de força, com área de cerca de 20 por 30 metros, era limpa em cerca de 2 dias de trabalho. Terminada a limpeza da rocha de fundação, era executada a rede de drenagem da fundação, composta de meias canas de concreto envolvidas com concreto poroso. Em paralelo com a execução da rede de drenagem, foram perfurados os furos na rocha para a fixação das barras de cobre, Copper Weld,
e montada a malha de terra. Deve ser esclarecido aqui que a malha de terra da usina, depois de chumbada e distribuída sobre a superfície da rocha, seria ramificada por toda a armação da usina. Todos os conjuntos de armação embutidos na massa de concreto eram conectados entre si com barras de cobre, cabos de cobre. A estrutura de concreto da casa de força foi iniciada pela extremidade oposta ao do vertedor de fundo e de superfície, no poço de drenagem, entre a área de montagem e o bloco do primeiro grupo gerador. Em toda a casa de força, o início da concretagem do poço de drenagem entre a área de montagem e o primeiro bloco do grupo gerador sempre dá muito trabalho, devido às pequenas dimensões, escavação cuidadosa, época de chuva e o acúmulo de água de infiltração. Em Jupiá não foi diferente. Para diminuir o impacto da demora da execução das primeiras camadas do poço de drenagem, foi iniciada a laje de fundação do primeiro grupo gerador. A estrutura do poço de drenagem, pelas suas dimensões e complexidade, foi executada no seu tempo. Vamos descrever na sequência a execução dos blocos B, onde se localizavam os maciços de concreto do cotovelo do tubo de sucção e da caixa espiral. Esses maciços de concreto eram constituídos por concreto massa, formas curvas de grande área, muita armação e volumes significativos de concreto. Cada parte da estrutura tinha seu processo construtivo próprio. Blocos B. As lajes de fundação da casa de força, em sua cota inferior, se localizavam nos blocos B. A laje de fundação era constituída por duas camadas. A primeira camada era executada logo após o término da limpeza da superfície da rocha e a execução da rede de drenagem. Essas lajes eram muito armadas. Elas tinham seu tempo. Eram montadas sobre a rede de drenagem. No caso de ocorrer uma mina ou surgência de água contínua em algum ponto, localizava-se um tubo de concreto sobre a mina ou surgência. Colocava-se por dentro do tubo um mangote do chupão, que era uma bomba aspirante de ar comprimido de 2 tempos. O tubo é entupido de concreto depois que a espessura da laje de concreto ele equilibrasse a pressão da água da surgência. Sobre a segunda camada da laje de fundação foram montadas as guias de acabamento da soleira do cotovelo do tubo de sucção. Essa soleira foi acabada no capricho, com réguas CRID metálica e protegida com sacos de aniagem, ou mesmo tábuas, para sua cura e proteção contra ferimento da superfície. Sobre sua superfície foi montada a forma da primeira camada do cotovelo do tubo de sucção. O cotovelo do tubo de sucção
é o duto de saída da água depois de passar pela caixa espiral e pela turbina. É uma abertura de cerca de 20 metros de largura por cerca de 4 metros de altura. Chama-se cotovelo porque ele inicia numa seção circular, no sentido vertical, e depois muda de forma em uma curva de 90 graus e toma a forma final bem achatada. A forma de concreto do tubo de sucção teve sua história de desenvolvimento na Camargo Correia. Nessa foto vemos a forma do cotovelo do tubo de sucção de frente, composta de um conjunto de caixotes justapostos com um contorno arredondado. Os caixotes eram separados entre si por jogos de cunhas, tanto na largura como na altura, ajustadas conforme determinado pela topografia. Na foto acima encontramos duas formas do cotovelo do tubo de sucção montadas em blocos vizinhos, em situações diferentes. A forma em segundo plano está com sua montagem completa e a do primeiro plano iniciando a sua montagem. Em Jupiá, ela foi projetada em forma de um conjunto de caixotes justapostos com um contorno arredondado do conduto. Essa forma foi preparada e pré-montada na carpintaria. O conceito do projeto dessa forma, composta de caixotes justapostos, foi lógico. Sua operação foi de custo elevado, porque os caixotes eles demoravam para serem corretamente localizados com auxílio de cunhas. Os caixotes sofriam avarias no seu manuseio e exigiam manutenção após cada uso. A movimentação dos caixotes consumia muita mão de obra. Nas usinas seguintes, Ilha Solteira, Água Vermelha e Tucuruí, o projeto dessa forma tomou diversas formas para torná-la de montagem e desmontagem mais fácil. Em Tucuruí, essa forma foi adquirida da Cibi, metálica, pré-montada. Essa forma ainda não ficou prática. Ainda demandava muita mão de obra. Aí participamos da construção da hidrelétrica de Guri, na Venezuela. A forma utilizada em Guri foi adquirida da Blownox, americana, metálica. Era um projeto de montagem e desmontagem mais simples. Na construção da usina de Porto Primavera, esse projeto da Blownox foi aproveitado e se tornou muito simples no seu manuseio. Esse novo projeto de forma foi reaproveitado nas usinas sequentes. O cotovelo do tubo de sucção de Jupiá foi concretado em 4 camadas. Os caixotes da forma foram desmontados após a concretagem da 4ª camada. Muitos caixotes foram danificados
na desforma, resultando em recuperação da forma na carpintaria. Para a execução dos 16 grupos geradores, foram fabricados 5 conjuntos de formas do cotovelo. Vale aqui comentar o uso da pré-armação na montagem da armação do teto do tubo de sucção. Esse assunto, pela sua extensão, será comentado em artigo separado. Devido à extensão do assunto desse artigo que nós estamos comentando, vamos interromper a narrativa e continuar no próximo artigo. Caso tenha surgido alguma dúvida sobre os assuntos tratados, façam perguntas, que responderei com prazer. Deixem seu like, muito obrigado!